O que é o Sistema Internacional de Unidades? Para descrever uma grandeza física, precisamos definir primeiramente uma unidade, o que é uma medida da grandeza cujo valor é definido como exatamente 1. Em seguida, é necessário definir um padrão, que será uma referência com o qual devem ser comparados todos os outros exemplos da grandeza. Todas as unidades e seus padrões são estabelecidos de forma que os cientistas do mundo todo concordem com essas definições práticas e razoáveis. Para organizar o padrão das grandezas fundamentais, que devem ser acessíveis e invariáveis, foi estabelecido o Sistema Internacional de Unidades. Então, o que está acontecendo? Para se fazer ciência, é essencial que todo mundo esteja falando a mesma língua. Tá? Quando eu digo língua, é língua técnica, não tem nada a ver com o idioma. Tá? Então, o que acontece? Precisamos estabelecer padrões de medidas. Né? E aqui, padrões de medidas baseados na matemática, que forneça informações sobre essas grandezas fundamentais. Tá? Então, o que acontece? O mundo, quase todo, é regido por um sistema internacional de unidades de medida. Vai falar sobre medidas de comprimento, de massa, de área, de volume e capacidade, de tempo, enfim. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Internacional de Unidades agora. Em 1971, a 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas escolheu 7 grandezas como fundamentais, formando assim a base do Sistema Internacional de Unidades, o SI, popularmente conhecido como Sistema Métrico. As principais grandezas fundamentais que utilizamos cotidianamente são o comprimento, a massa e o tempo. Os Estados Unidos são um dos poucos países que ainda não adotaram oficialmente o Sistema Internacional de Unidades, mesmo que vários de seus cientistas usem esse Sistema Internacional de Unidades. Por exemplo, a medida de comprimento no SI é o metro. O metro foi definido inicialmente em termos da distância entre o Polo Norte e o Equador. Hoje em dia, ele é definido como a distância percorrida pela luz durante um certo intervalo de tempo. Por que essas coisas vão mudando? Para que você tenha uma forma mais refinada, cada vez mais refinada, de você ter esse referencial métrico, esse referencial de unidade, esse referencial de medida. Tá bom? A medida de tempo é o segundo. O segundo foi definido inicialmente em termos da rotação da Terra. Hoje em dia é definido em termos das vibrações da luz emitida por um átomo de Césio-133. A medida de massa base é o quilograma. O quilo é definido em termos de um padrão de platina e irídio mantido na França. Para medições em escala atômica, é usada em geral a unidade de massa atômica, definida em termos do átomo de carbono 12. Então aqui você tem uma tabelinha onde você tem a grandeza, a unidade, o símbolo e como ela é definida. Então você tem o metro, com o símbolo M, o tempo, a nossa unidade é o segundo em S, tá? A massa, a gente usa o quilo, tudo bem? Agora você pode ver que a massa, essa é uma tabela mais atualizada, tá? A massa em quilo ela é baseada na constante de Planck, tudo bem? Corrente elétrica, a unidade é o ampere, o símbolo é A, tá? Temperatura, ao contrário do que a gente faz no Brasil, que a nossa medida é em Celsius, em Celsius, a unidade de medida do Sistema Internacional é em Kelvin, tá? Que é o K. Existe uma relação entre Kelvin, o Fahrenheit e o Celsius, tá bom? Essa unidade de temperatura é baseada na constante de Boltzmann, tudo bem? O mol para a quantidade de matéria e o candela para a intensidade de luminosidade. Você pode entrar aí na internet e pesquisar uma tabela como essa para as unidades de cada um dos seus sistemas, para cada uma das suas grandezas, tudo bem? Perceba que a definição vai mudando com o tempo para que a gente tenha medições cada vez mais refinadas. E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou, então apoie o nosso projeto. Como que você pode apoiar? Curta essa aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Talvez essa aula te ajudou muito. Então, ao invés de você pagar uma aula particular, apoie o nosso projeto usando essa chave Pix com o valor que você achar justo pela nossa aula. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como lista de exercícios, livros e o link do nosso curso. Essa videoaula aqui é parte do nosso curso de Matemática Básica para Engenharia. Então, se você está precisando aí de matemática básica, o link do nosso curso está aí. Então era isso, abraços e até a próxima.